Antes de a gente começar a leitura do livro, falar um pouquinho de junho, né? Junho, ele mexe muito com a gente, porque a gente sai também é o mês 6, então é um mês de família. Eu acho que essa coisa também aqui do Brasil, dessa coisa também do frio, né? Ele mexe. Mas o mês 6, olha o que ele está pedindo. Que você pare de deixar o passado falar com você, né? Por você. Então, como é isso pra gente, né? Como é que a gente deixa o passado se ele atua o tempo todo? Então, se eu também não resolvo e não olho, eu atuo. Aí a pergunta é: quem está falando dentro de você? Então, quais são as nossas vozes? É o adulto de agora ou a criança? Então, essa coisa, como é que eu percebo isso? Se eu vou validando? Então, eu tenho que ir observando quem está ali falando. É o adulto, é o agora, ou é a criança ainda gritando ali dentro? E aí, o que acontece? É, Como a gente está em coisa mais. A lua está em câncer, aí câncer ele mexe muito. Então ele vai falar do quê? Da origem, da família, da mãe. O 6 também é família, é casa, infância, pertencimento. Fala do lugar onde a vida começou antes da linhagem. Então, como é olhar para tudo isso, né? Que a gente pode liberar. Deixa eu ver aqui. Olha que pergunta bem interessante aqui. O céu pergunta: isso é amor ou é fome antiga? Isso é vínculo ou tentativa de voltar para um colo que faltou? Então, todas as nossas ações, muitas vezes a gente não entende ela por quê? Porque a gente está buscando algo que faltou. E esse algo que faltou, ele não vai vir, porque ele faltou. É como se fosse um buraco entre a nossa vida e a estação e as pessoas. Mas se a gente não for lá, não olhar, reconhecer que faltou, que não teve, que não vai ter mais. Então, teve uma falta de pai, essa falta de pai não era um novo relacionamento. Então, na semana que vem eu vou falar sobre relacionamento amoroso. Então, a gente olhar para tudo isso, né? E é interessante que o livro começa hoje, a gente saiu, né, vai para um outro capítulo, que é os limites da nossa consciência. Então, conhecemos a consciência como o cavalo conhece o cavaleiro, que o monta. E como timoneiro conhece as estrelas pelas quais calcula sua posição e orienta seu rumo. O problema é que o cavalo é montado por muitos cavaleiros e o navio muitos timoneiros olham para muitas estrelas. É importante saber a quem os cavaleiros obedecem e a que direção o capitão indica o navio. Então cai bem no que começa junho, bem nessa fala de junho. Quem está guiando a gente? Quem que é esse cavalo? É eu que estou guiando o meu próprio cavalo, que eu estou guiando a minha vida? Ou essas vozes, ou essa criança que está guiando a minha vida em todas as relações? Em todas as relações, em todos os aspectos do dinheiro, da família, da saúde, do físico, do mental, do emocional, questões de trabalho, relação amorosa. Quem nesses aspectos está seguindo? Eu estou seguindo quem? Então, é eu que estou montado na minha consciência, naquilo que eu acredito hoje, ou eu estou montado no que eu ouvi dos meus pais, o que eu vi, o que eu ouvi, ou o que eu senti na pele, né? Por exemplo, se temos alguns pais que maltrataram, nós sentimos na pele. Então, o que é essa sensação? Então, aí ele fala assim: um discípulo perguntou ao mestre: diga-me, o que é liberdade? Que liberdade? Perguntou-lhe o mestre. A primeira liberdade é a estupidez. Lembra o cavalo que, relinchando, derruba o cavaleiro, só para sentir depois o seu pulso ainda mais firme? A segunda liberdade é o remorso. Lembra o timoneiro que, após o naufrágio, permanece nos destroços em vez de subir no barco salva-vidas? A terceira liberdade é a compreensão. Ele sucede à estupidez e ao remorso. Assemelha-se ao caule, que balança com o vento, e por ceder, onde é fraco, permanece de pé. Isso é tudo? Perguntou o discípulo. O mestre retrucou.
Algumas pessoas acham que são elas que buscam a verdade de suas almas. Contudo, é a grande alma que pensa e procura através dela. Como a natureza, ela pode permitir-se muitos erros porque está sempre e sem esforço substituindo os maus jogadores. Mas aquele que a deixa pensar, ela concede, às vezes, certa liberdade de movimento. É como um rio que carrega um nadador que se deixa levar. Ela o leva até a margem, unindo sua força à dele. Então, quem que está nos guiando, né? Quem que é esse cavalo? Então, esse navio, eu vou para o salva-vida ou eu vou naufragar junto, né? Que sistema, né, que eu estou leal? Que sistema que eu estou olhando? A que eu estou seguindo? Né? Que pensamento ali que você temos no dia a dia? Quem é esse cavalo? Culpa e inocência. É em nossos relacionamentos que experimentamos a consciência, pois ela diz respeito a eles. Todo ato que produz efeito sobre outras pessoas é acompanhado por um sentimento ciente de inocência ou de culpa. É assim como os olhos, ao ver, distingue constantemente o claro e o escuro. Esse sentimento ciente discerne a cada momento de se nossa ação prejudica ou favorece o relacionamento. O que causa dano a ele é experimentado como culpa, o que favorece como inocência. Então, a gente tem que questionar muito essa questão de culpa e inocência. Né? O que é culpa, o que é inocência? O que é uma boa consciência e o que é uma má consciência? Por meio de sentimento de culpa, a consciência nos puxa as rédeas e nos impele a mudar de direção. E nos impele de mudar de direção. Pelo sentimento de inocência. Ele nos solta as rédeas e um vento fresco infla as velas de nosso barco. Isso se assemelha ao que sucede com o equilíbrio físico, assim como o sentido interno, por meio de sensações de conforto e desconforto. Constantemente nos impulsiona e dirige para nos mantermos em equilíbrio. Um outro sentido interno, por meio de sensações diferentes de conforto e desconforto, nos impulsiona e dirige constantemente para mantermos nossos relacionamentos importantes. O sucesso dos relacionamentos depende de condições que, no essencial, nos são pré-estabelecidas, como acontece com o equilíbrio físico, com relação às orientações básicas, em cima e embaixo, na frente e atrás, à direita e à esquerda. De fato, caso desejemos, podemos cair para a frente e para trás, para a direita e para a esquerda. Entretanto, um reflexo inato força a compensação antes que haja um acidente e nos equilibramos a tempo. Da mesma forma, um sentido superior ao nosso arbítrio vela sobre nossos relacionamentos e atua como um reflexo de correção e compensação quando nos desviamos das condições de sucesso de nosso relacionamento e colocamos em risco nossa integração ao grupo. A semelhança do sentido interno de equilíbrio corporal, o sentido interno dos relacionamentos percebe cada indivíduo, justamente com o seu entorno, reconhece o espaço livre e os limites, e dirige o indivíduo por meio de diferentes sensações, de desprazer e de prazer. Esse desprazer é sentido como culpa, esse prazer como inocência. Culpa e inocência servem, portanto, uma à outra. A um senhor, ela nos atrela a um carro, guia-nos numa direção e puxa um carro, como uma parelha presa a uma corda, alterando seus impulsos. Fazem progredir o relacionamento e o mantêm na trilha. Às vezes tentamos tomar nas rédeas na mão, mas o cocheiro não as solta as suas. Nesse carro, só viajamos como prisioneiros e convidados, e o nome do cocheiro é consciência. Então, como é, né, essa questão de culpa e inocência para vocês? O que vocês trazem isso? De culpa e inocência? Deixa eu coisar. Entre as condições que nos são pré-estabelecidas para relacionamentos humanos, inclui
o vínculo, a compensação e a ordem. Satisfazemos as três condições sob a pressão do instinto, da necessidade e do reflexo, da mesma forma como satisfazemos as condições do nosso equilíbrio físico, mesmo contra nosso desejo ou vontade. Essas condições são por nós sentidas como básicas, porque os sentimos simultaneamente como necessidade básica. O vínculo, a compensação e a ordem se condicionam e completam mutuamente. A sua atuação conjunta nós a sentimos como a consciência. Por conseguinte, sentimos a consciência como instinto, necessidade e reflexo, e como basicamente idêntica às necessidades de vínculo, compensação e ordem. Então, como é isso para vocês, né? Embora essas três necessidades de vínculo, compensação e ordem atuem sempre em conjunto, cada uma delas tenta impor seus objetivos, através de um peculiar sentimento de culpa e inocência. Então, a gente volta na culpa e inocência. Por conseguinte, sentimos culpa e inocência de maneiras diversas, de acordo com o fim e a necessidade a que serve. Quando estão a serviço do vínculo, experimentamos a culpa como exclusão e distância, e a inocência como proteção e proximidade. Então, quando a gente está a serviço do vínculo, experimentamos a culpa como exclusão. Então, quando você se sentir excluído, é porque a gente quer vínculo. E aí, quando a gente fica lá na proteção, que é no lugar gostoso, é inocência. Quando estão a serviço da compensação, vivemos a culpa como obrigação. E a inocência como liberdade ou reivindicação. Então, se a gente está na compensação, se vocês estão, vamos pensar na vida de vocês aí, aonde está o vínculo e a compensação. Se tem como obrigação, ou se vocês estão reivindicando, aí é inocência. É aquilo lá que muitas vezes a gente fala assim, vou deixar, sabe? Mas não deixa nada. Agora, quando estamos a serviço da ordem, vivemos a culpa como transgressão e medo de punição, e a inocência como retidão e lealdade. Então, a ordem aqui, o que vocês estão leais? O que está leal aí, né? Então, a consciência serve a cada um desses fins, mesmo quando se opõem entre si. Essas contradições nos fins nós também os sentimos como contradições da consciência, pois muitas vezes ela exige a serviço da compensação, que nos proíbe a serviço do vínculo, e nos permite a serviço da ordem, o que nos interdizem quando serve ao vínculo. Por exemplo, quando retribuímos na mesma medida a afronta que alguém nos fez, satisfazemos a necessidade de compensação e nos sentimos justos. Com isso, entretanto, o vínculo geralmente cessa. Para satisfazer tanta compensação quanto ao vínculo, precisamos fazer ao outro um mal um pouco menor. Depois eu vou falar sobre isso. Do que ele nos fez. Então, talvez a compensação sofra, mas o vínculo e o amor ganhem. Inversamente, quando retribuímos o bem-sucedido de alguém na mesma medida, obtemos uma compensação, mas dificilmente nasce um vínculo. Para que a compensação também gere um vínculo, precisamos fazer ao outro um bem um pouco maior do que ele nos fez. E ele, por sua vez, ao compensar, precisará fazer-nos um bem um pouco maior do que terá recebido de nós. Então, o intercâmbio do dar e receber leva à compensação, e também à troca duradoura, ao vínculo e ao amor. Experimentamos contradições semelhantes entre a necessidade de vínculo e a necessidade de ordem. Quando uma criança faz algo errado à sua mãe e manda brincar sozinha no quarto por 1 hora, e realmente a deixa lá todo esse tempo, ela satisfaz a ordem. Mas a criança fica zangada com ela. E com razão, porque a mãe, por causa da ordem, foi contra o amor. Se ao contrário, depois de algum tempo, ela dispensa a criança do resto da pena, vai contra a ordem, mas esforça o vínculo e o amor entre ela e a criança. Concluindo, seja como for que sigamos nossa consciência, ela simultaneamente nos condena ou nos absolve. Os diversos relacionamentos. Da mesma forma como nossas realidades, nossos relacionamentos também são diversos e seus interesses se contradizem.
É que a gente está falando sobre essa questão, o que é bom para o outro, o que não é bom para o outro. O que serve a um relacionamento pode prejudicar o outro. E aquilo que num relacionamento nos é acreditado como inocência, em outro nos precipita no sentimento de culpa. Assim, talvez por um único ato responsável, respondemos a muitos juízes. E um deles nos condena, enquanto o outro nos absolve. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses nossos juízes. Quem nos condena, quem nos absolve, a ordem. Experimentamos a consciência, às vezes, como se ela fosse um indivíduo único. Entretanto, na maioria dos casos, ela mais se assemelha a um grupo onde diversos representantes perseguem diferentes objetivos, com a ajuda de diferentes sentimentos de inocência e culpa, e procuram se impor de diferentes maneiras. Nisso, eles se apoiam ou se questionam mutuamente, pelo bem do todo. Não obstante, mesmo quando se contrapõem, servem a uma ordem superior. A semelhança do general, que diversas frentes, com diversas tropas, em terrenos diversos, com diferentes meios e tática, busca diferentes êxitos. Essa ordem faz com que, pelo bem de todo maior, em cada frente só se obtenha êxito parciais. Por essa razão, só se consegue a inocência em parte. E é aquilo que a gente estava falando.